Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura nacional. A companheira Jandira Uehara faz uma avaliação da Marcha a Brasília, feita no último dia 29 de abril, e também sobre o 1º de maio, o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. E escutamos ainda a companheira Jana Silverman, que avalia e comenta os 100 dias de governo Trump. E pessoal, começamos a edição de hoje falando que abril acabou, maio começou e infelizmente nós não tivemos uma mudança no clima de mobilizações no país. Abril foi no passado, historicamente, o mês de lutas, o abril de lutas, com ocupações de terras, mobilizações e um aquecimento para o 1º de maio. Já há algum tempo não tem sido assim. Havia uma esperança ou expectativa de que este ano pudesse ser diferente, talvez pela importância de uma pauta como o fim da jornada 6x1 e também pelo fato de que existe muita gente querendo organizar lutas no país, por exemplo, em defesa da reforma agrária e para mudar a política econômica do governo. No entanto, não foi isso que nós vimos. Ocorreram mobilizações ao longo do mês de abril, vimos, em especial e particularmente, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra realizarem importantes ocupações, mas não foi nem perto daquilo que nós precisávamos para mudar o ambiente político no país e contribuir, inclusive, para a disputa de rumos do governo para a esquerda. Havia uma expectativa ou uma esperança de que o 1º de maio pudesse talvez ser esse momento. E como a gente vai escutar aqui na edição de hoje, a avaliação da companheira Jandira Uehara também não foi aquilo que precisava ser. E o fato é que a gente inicia o mês de maio de 2025 em uma situação delicada. Afinal de contas, quem colocou mais gente na rua ao longo dos últimos meses foi a extrema-direita, em torno de uma pauta que avançou no Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, que é a pauta da anistia. Como nós já falamos aqui no podcast, a extrema-direita conseguiu a quantidade mínima de assinaturas para aprovar o requerimento de urgência. A urgência não foi pautada ainda, mas ela pode ser a qualquer momento. E o fato é que, para que isso não aconteça, deveria ter pressão e mobilização popular. Nós não podemos, mais uma vez, cair no conto do vigário de que a anistia teve agora apenas uma quantidade mínima de assinaturas para aprovar a sua urgência, mas isso não vai ser votado. Mas se for votado e for aprovado na Câmara, não passa no Senado. Mas se passar na Câmara e passar no Senado, o Supremo vai derrubar. Convenhamos, nós já escutamos isso não apenas uma vez. Escutamos algo nesse mesmo estilo à época do golpe contra a presidenta Dilma e também algo muito parecido à época da prisão, condenação e interdição do presidente Lula. Mas parece que tem gente que de fato não aprende e tem repetido exatamente o mesmo mantra. Não vai passar na Câmara, se passar, não passa no Senado, e se passar no Senado, o Supremo vai barrar. O fato é que nada disso vai acontecer se nós não tivermos pressão e mobilização popular. Infelizmente, o 1º de maio, que deveria ter sido muito maior, como nós falamos aqui, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, no México, há cerca de pouco mais de um mês, com convocação e mobilização da presidenta da República, aqui deveríamos ter aproveitado para ter uma demonstração de força. Começar maio desse jeito é algo que tem que nos fazer pensar bastante. Até porque, como nós sabemos, a extrema-direita vai continuar pautando a anistia no Congresso e vai continuar pautando a anistia também nas ruas. E nesse momento, a gente se aproxima ainda mais de uma mudança
no clima político, que é a proximidade do calendário eleitoral. Pois é, gente, estamos em maio de 2025. Falta cerca de 1 ano e meio para a eleição de 2026. E, nesse sentido, algumas articulações já avançam a passos largos, como, por exemplo, a criação de mais uma federação partidária. Dizem que é possível que nós tenhamos nos próximos meses a criação de mais uma federação, e essa imensa, reunindo o União Brasil, que já é a fusão de 2 partidos, o DEM, ex-PFL, ex-Arena, com o PSL, ex-partido do Bolsonaro, a federação deste atual União Brasil com o PP de Arthur Lira, o que criaria inclusive uma super bancada na Câmara e também no Senado. Uma situação que, convenhamos, não contribui em nada para enfrentar esse sistema de semi-parlamentarismo, presidencialismo, que o Centrão, particularmente capitaneado por Arthur Lira, tem tentado impor. A única saída é, de fato, ampliar a nossa força. E a nossa força não apenas institucional, mas para que isso aconteça, inclusive, de novo, é preciso que nós tenhamos mais força nas ruas. A atenção devida tem que ser dada, sob pena de nós desacumularmos e daqui a pouco não conseguirmos enfrentar o que a extrema-direita e o centrão estão preparando. Portanto, muita, mas muita atenção. E numa semana marcada pela queda do ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, do PDT, bem como do presidente do INSS, por serem, no mínimo, omissos na fiscalização de um esquema fraudulento que visava e atingia principalmente aposentados, vimos que a extrema-direita consegue fácil, mas muito facilmente, aproveitar e pautar a linha política, não só do governo, mas inclusive, obviamente, como sempre foi, da grande imprensa. E em uma semana em que também um ex-presidente foi preso, como é o caso do Collor, que já foi colocado em prisão domiciliar, nós sabemos que os ventos mudam e mudam rápido. Ou a gente se prepara, ou numa dessa ventania, a gente também pode não resistir muito. Portanto, nos preparemos. E por falar de se preparar, uma última coisa é que hoje, enquanto gravamos o podcast, no dia 2 de maio, é o prazo final para a inscrição de chapas e candidaturas municipais na disputa do processo de eleições diretas do PT, o PED. Então, se você escutar esse áudio antes das 23h59 e ainda não tiver inscrito sua candidatura, ou a chapa A Esperança Vermelha no seu município, ou está compondo uma chapa, ainda dá tempo. Depois disso, tem prazo de ajustes de chapa até o final do mês, mas o importante é que hoje as chapas sejam registradas. E isso tem tudo a ver com a disputa de rumos do partido, da sociedade, do governo. E dito isso, a gente escuta agora a companheira Jandira Uehara. A Jandira faz uma avaliação e um balanço para nós de como é que foi o 29 de abril, a marcha a Brasília e também do 1º de maio. É a Jandira, que atualmente é candidata à presidenta estadual do PT de São Paulo e também integrante da Executiva Nacional da CUT, que a gente escuta a partir de agora. Olá, companheiros e companheiras. Olá, Patrick. Nós vamos fazer hoje uma breve avaliação da Marcha Brasília, que aconteceu no dia 29 de abril, e dos atos do 1º de maio que aconteceram em São Paulo. A Marcha Brasília, que aconteceu no ano passado, foi proposta aprovada pelos sindicatos de base, pelos delegados e delegadas presentes no CONCUT, no Congresso Nacional da CUT, que aconteceu em outubro de 2023. As principais pautas da marcha do ano passado foram as revogações das reformas trabalhista e da Previdência e o fim da lei das terceirizações sem limite. Houve uma grande mobilização, majoritariamente dos sindicatos da CUT de todo o país, e tivemos cerca de 20.000 manifestantes em Brasília no ano passado. E a Marcha Brasília, que aconteceu na última terça-feira, dia 29 de abril, esta foi definida no Fórum das Centrais Sindicais. E a pauta foi decidida pelos representantes das 7 centrais que compõem o fórum, ou seja, CUT, CSB,
CTB, Intersindical, Nova Central, UGT e Pública. Essa pauta foi entregue no Congresso Nacional e para o presidente Lula. A pauta tem 26 itens e está no topo da prioridade a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e o fim da escala 6 por 1. Mas a revogação das contrarreformas da Previdência e Trabalhista simplesmente desapareceram da pauta, muito embora, é claro, os efeitos nefastos não tenham desaparecido para a classe trabalhadora, pelo contrário, continuem incidindo fortemente, causando mais precarização, subempregos, informalidade e rotatividade. Nesta marcha, nós tivemos uma participação visivelmente menor do que na marcha do ano passado. Se calcula 5.000 manifestantes, né, destas 7 centrais sindicais na Marcha Brasília, que aconteceu na última terça-feira. Se por um lado é muito positivo que a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário e pelo fim da escala 6 por 1 estejam no topo das prioridades, por outro lado é extremamente negativo que uma questão estrutural, como a revogação da reforma trabalhista, tenha simplesmente desaparecido da pauta, assim como a revogação da reforma da Previdência, que continua dificultando e inviabilizando a aposentadoria de milhares de trabalhadores e que continua operando com a redução dos benefícios de pensão e outros. É muito preocupante que simplesmente o Fórum das Centrais Sindicais apresentem uma pauta onde a revogação destas 2 contrarreformas e o fim da lei da terceirização sem limites tenham simplesmente desaparecido. Em relação à defesa do fim da escala 6 por 1 através de uma PEC, através de uma lei, embora muitos sindicatos, CUTs, especialmente no Nordeste, e dirigentes da Executiva Nacional já fizessem essa defesa, né, havia setores dentro da CUT muito resistentes a defender o fim da escala 6 por 1 através de uma lei, entre os quais o presidente da CUT, que reproduzia a posição do ministro Luiz Marinho de que a escala 6 por 1 deveria ser pauta de acordo coletivo e ser resolvida em mesa de negociação. Bem, mas o movimento em defesa da PEC ganhou força e os setores que ainda resistiam dentro da CUT, na defesa, né, de uma PEC, do fim dessa escala através de uma lei, ainda bem reviram sua posição e em março a CUT, na sua resolução, coloca claramente esta defesa. Aconteceu também no campo de Bagatelle a retomada de um ato que a força sindical fazia até anos atrás, contou com a participação oficial de 5 centrais, exceto da Intersindical e da CUT, que oficialmente não convocou esse ato, um ato onde foram sorteados 10 carros, né, e claramente, assim, com uma despolitização muito grande, participaram ministros e o presidente da CUT, apesar da resolução da CUT, da não participação neste ato do campo de Bagatelle, esteve lá como se da CUT fosse. O que nós sabemos desse ato, né, a avaliação numérica inclusive, é que a participação foi muito aquém do esperado, embora com sorteio de carro e esse tipo de política para o 1º de maio. Na capital de São Paulo, no período da manhã, aconteceu um ato muito bonito e representativo na Avenida Paulista, convocado pelo VAT, o movimento Vida Além do Trabalho, que trouxe com força a pauta pelo fim da escala 6 por 1, a partir da organização e mobilização nas redes sociais inicialmente e nas ruas posteriormente, dos trabalhadores e trabalhadoras superexplorados e sem representação sindical, principalmente dos setores de comércio e serviço, mas não só. A escala 6 por 1 existe também em outros setores, na indústria e na saúde, especialmente na saúde que funciona 24 horas.
Esse movimento do VAT e pelo fim da escala 6x1 ganhou muita força com a PEC proposta pela deputada Erika Hilton e conseguiu pautar o movimento sindical, o movimento social. E no caso do movimento sindical, o efeito disso foi um efeito muito positivo, que foi a retomada de uma pauta que é verdade, a CUT nasceu lutando pela redução da jornada de trabalho, mas, convenhamos, uma pauta adormecida há algum tempo. A CUT não convocou e não participou oficialmente desse 1º de maio na Avenida Paulista convocada pelo VAT, mas lá estávamos nós, estávamos outros sindicatos cutistas, vários militantes, né, cutistas, que apresentaram inclusive outras bandeiras de luta, né. Os professores estavam lá presentes em relação à greve que acontece em São Paulo, na rede estadual, na rede municipal. Vários dirigentes estavam lá prestigiando e apoiando esse importante ato. De centrais, havia a Intersindical, presente fortemente, e uma ala, né, de militantes da UGT. Mas foi um ato muito importante, é uma pena que, diferentemente do Rio de Janeiro, onde o 1º de maio foi convocado por todas as centrais sindicais, pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, pelo VAT e também por outros movimentos sociais, uma configuração unitária, né, do 1º de maio, infelizmente em São Paulo, né, a CUT não participou oficialmente deste ato importante do VAT. Devia ter umas 6.000 pessoas, a maioria jovens, mulheres, militantes das periferias, né, nesse ato muito bonito na Avenida Paulista. Em São Bernardo do Campo, no Paço Municipal, foi realizado um grande 1º de maio. Cerca de entre 50 a 70 mil pessoas, né, trabalhadores, né, de São Bernardo participaram desse ato, que foi marcadamente uma festa, né. Uma festa com atrações de grupos populares, né, mas também, ao mesmo tempo, claramente convocado pelos sindicatos da região. Muito embora as pautas da classe trabalhadora não tivessem em primeiro plano, a organização deste 1º de maio como uma festa para os trabalhadores e trabalhadoras, estava bem foi bem caracterizada. Então veja, tanto a movimentação feita por aproximadamente uns 5.000 manifestantes na Avenida Paulista, né, claramente em defesa das pautas da classe trabalhadora, como essa grande festa dos trabalhadores e das trabalhadoras em São Bernardo do Campo, né, fizeram com que, na minha avaliação, o 1º de maio deste ano fosse, bem melhor do que aquele que aconteceu no ano passado. Então, quer dizer, o balanço final, né, se compararmos, se a nossa comparação for com o 1º de maio do ano passado, sem dúvida nenhuma, a classe trabalhadora conseguiu, em suas organizações, né, conseguiram fazer 1º de maio mais representativos e com maior participação de trabalhadores e trabalhadoras. Mas, para que a gente recupere, né, as lutas, o 1º de maio como um dia de luta da classe trabalhadora, nós ainda teremos que fazer muitas discussões, muita organização, para que no ano que vem a gente consiga realmente fazer um grande 1º de maio, unitário com os movimentos, com todos os movimentos, com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, um 1º de maio de luta à altura da organização que nós precisamos para atravessar tempos tão difíceis. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E, gente, esta semana nós também tivemos o momento de 100 dias do governo Donald Trump. E para falar sobre as consequências, em sua grande maioria, desastrosas do que foram esses 100 dias, a gente convidou a companheira Jana Silverman, que é integrante dos Socialistas Democráticos da América e também, aqui no Brasil, militante do Partido dos Trabalhadores.
É a Jana Silverman que a gente escuta a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Jana Silverman, sou membro do grupo Democratic Socialists of America, também sou militante da Articulação de Esquerda na cidade de São Paulo e também professora de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Fui convidada de comentar sobre os 100 dias do governo Trump. Claro que é muito para comentar e também recomendo para pessoas que querem escutar mais sobre esse tema, assistir o programa Janela Internacional dessa semana da Fundação Perseu Abramo, em que eu e o professor Jimmy Green comentamos sobre o mesmo tema. Mas para fazer grandes rasgos, como foi esses 100 dias, enfim, nada foi surpresa, mas ao mesmo tempo foi tudo pior que muita gente imaginava. A ala ideológica do governo Trump se consolidou fortemente, consolidando-se em cima da persecução dos imigrantes, por mais que não houve um aumento quantitativo número de imigrantes deportados nesses 100 dias, em comparação com os últimos 100 dias do governo Biden, o que vimos foi um espetáculo criado em cima das deportações, ou seja, apreensões que só poderiam ser descritas como desaparições forçadas, ou seja, pessoas sendo levadas, imigrantes com status migratório indocumentado ou com problema, com qualquer problema com seu visto, levado diretamente dos seus carros, das suas casas, dos seus lugares de trabalho, locais de trabalho, de suas casas, enfim, de uma maneira muito ostensiva, a diferença do que foi o governo Biden. E também os casos publicamente que viraram famosos de desaparições, ou seja, de militantes políticos de esquerda que defendem a causa palestina, principalmente imigrantes residentes no país dos Estados Unidos com visto de estudante. Nos casos famosos, por exemplo, em particular o caso do companheiro Mahmoud Khalid, que foi estudante na Universidade de Colômbia, ele segue em uma detenção no estado de Louisiana, sem contato nenhuma com sua família. Inclusive, ele chegou a ser pai faz umas poucas semanas atrás, mas sem poder estar em contato com a esposa dele, que é uma esposa, e a sua esposa é americana, e por isso o Mahmoud Khalid tem residência permanente no país, mas mesmo assim está em processo de deportação, por causa, sobretudo, da sua militância pró-Palestina. E tem vários casos também parecidos. Em termos digamos, na questão econômica, obviamente a grande notícia é esse limpeza, ou seja, o enxutamento do governo federal, que levou a mais de 200.000 funcionários, servidores públicos federais sendo demitidos ou pedindo aposentadoria antecipada, a perda de direitos sindicais, como o direito à negociação coletiva, para uma grande contingente de trabalhadores de outros servidores federais que não perderam seus empregos, principalmente o grupo que tem algo a ver com segurança nacional, por exemplo, com as pessoas que trabalham com segurança em aeroportos, etc. Perderam totalmente seus direitos sindicais e obviamente, uma grande redução em gastos em muitos programas sociais dirigidos para o governo federal, por exemplo, como o que seria nosso FIES nos Estados Unidos, o que seria programas de impulsar moradia, da construção de moradia de baixo custo, o que seria algo parecido com Minha Casa Minha Vida. Só para programas de saúde mental e físico para nossos veteranos de guerra, por exemplo. Todos têm sofrido cortes drásticos de orçamento, sem falar de programas ligados à política externa, como principalmente os programas da USAID, foram cortados em 90%. Vários programas importantes para o movimento sindical internacional, que foram administrados por área internacional do Ministério de Trabalho. Foram todos cortados. Então, aí estamos levando. Agora está projetado que o gasto do governo federal dos Estados Unidos para esse primeiro quadrimestre vai ser o menor em a época moderna do país, ou seja, o menor nos últimos 100 anos, mais ou menos, graças a esses cortes, obviamente dirigido por o grande amigo do Trump, Elon Musk, o novo ministério, entre aspas, o DOGE.
E o interessante, em cima de tudo, obviamente tem a questão das tarifas, ou seja, tarifas aplicadas quase de uma maneira indiscriminadamente contra aliados e inimigos dos Estados Unidos por igual, calculados de uma maneira absolutamente anticientífica, em base do saldo do déficit comercial e não em base de realmente os termos comerciais entre os países, né, e os vantagens comerciais de cada um. Mesmo apesar de tudo isso, o mercado de valores dos Estados Unidos está voltando aos seus níveis antes do famoso Dia de Libertação, o dia 2 de abril, que é o dia da política das tarifas. E interessante também que, por exemplo, por mais que tenha uma pequena projeção de uma redução pequena no PIB por esse ano nos Estados Unidos, por enquanto, esse não tem atingido diretamente os indicadores reais da economia. Por exemplo, no mês passado já foi criado, entre todos os sectores, público e privado, quase 100.000 novos trabalhos e o desemprego está um número muito baixo de 4,2%. Então aí, isso mostra que, apesar dessas loucuras do Trump em tentar, por um lado, implementar uma política neoliberal de corte de gastos e, por outro lado, tentar usar o mecanismo das tarifas para impulsar uma reindustrialização do país, que são dois, digamos, metas altamente contraditórias, eu diria. Apesar dessas loucuras, o grande capital está apoiando o governo Trump, e isso, obviamente, não é nenhuma surpresa para ninguém. E por último, só para comentar brevemente sobre a questão da política externa, ou seja, o Trump entrou prometendo acabar com a guerra na Ucrânia em um dia, e obviamente isso não tem acontecido. E inclusive ele, apesar de ter um tom muito agressivo e negativo com Zelensky no sua primeira reunião com ele, no seu primeiro mês de governo, agora eles acabam de assinar conjuntamente um acordo que vai permitir o acesso dos norte-americanos à riqueza mineral, da Ucrânia, o que o Trump queria, e os dois estão em melhores termos. Frente a Israel, o cessar-fogo acabou em Gaza, o genocídio voltou, só que e tem um bloqueio quase total de ajuda humanitária para a população de Gaza, digamos, aprofundando ainda mais essas políticas de extermínio do Estado sionista de Israel contra o povo palestino, mas ao mesmo tempo o Trump não tem nenhuma crítica a Netanyahu, todo o contrário, como a gente sabia, e aliás também não está levantando o dedo para acabar com essa crise, né. Então, mostra que mais uma vez, ou seja, primeiro que o Trump não tinha essa habilidade toda de acabar com esses grandes conflitos, essas guerras de proxy, porque são bem mais complexos que ele próprio imaginava. E segundo, ele não vai poder mudar totalmente digamos, as configurações geopolíticas, ou seja, o China ainda é um peso muito grande, obviamente, no cenário geopolítico, econômico, internacional, e o Trump não tem, mesmo com isso, a única ferramenta que ele está usando para combater isso, para retornar cenário unipolar, com os Estados Unidos no comando de novo, igual que foi, por exemplo, nos anos 90, são as tarifas, mas a China está sempre respondendo às medidas norte-americanas com as suas próprias medidas, ou seja, mantendo um certo equilíbrio e reciprocidade. Então aí, frente à América Latina, obviamente, a grande foco do Trump é a questão migratória, que faz sentido levando em conta que 77% dos migrantes que entram nos Estados Unidos são de origem latino-americana, obviamente com não a maioria, mas a nacionalidade, com mais representatividade nesse sentido, são os próprios mexicanos. Mas sabemos que temos mais de 2 milhões de brasileiros também morando nos Estados Unidos nesse momento, em diversos estados migratórios. Então aí o Trump realmente não tem uma política mais sofisticada frente o que fazer com as diferentes potências da região e parece não se importar muito. Obviamente tem a questão ideológica de combater
o regime cubano, que obviamente que tem uma questão pessoal pelo secretário de Estado Marco Rubio, que é filho e neto de cubanos gusanos que saíram da ilha, mas frente a isso ele não tem uma política mais sofisticada de tentar ganhar de volta países como o próprio Brasil ou outros, ou Chile, etcétera, para estar mais no campo dos Estados Unidos. Enfim, de fato, obviamente, com a guerra tarifária, está fazendo todo o contrário, ou seja, isso obviamente vai aumentar ainda mais, já está aumentando ainda mais o comércio entre a China e os países latino-americanos e, obviamente, está reduzindo e com a fim de programas como o USAID e outros, também reduzindo quase a zero o poder, o soft power dos Estados Unidos na região. Então, o que estamos vendo, para resumir um pouco, uma política sem consistência e basicamente sem eficácia. Ou seja, salvo a única coisa que o Trump está conseguindo fazer é reduzir o tamanho do governo federal de maneira chocante e, obviamente, e também reforçar as restrições ou seguir tratando os imigrantes dos Estados Unidos como bode expiatório. E realmente, por último mesmo, estamos começando a ver os inícios de uma resistência contra o governo Trump. Houve uma grande onda de protestos em começo de abril e ontem, vale a pena mencionar que hoje é o dia 2 de maio, o 1º de maio foi comemorado nos Estados Unidos. Quase pela primeira vez em muito tempo, que foi convocado por diferentes grupos políticos, como o meu próprio grupo, o Democratic Socialists of America, DSA, junto com sindicatos, juntos com o movimento dos imigrantes, e houve protestos, atos de grande expressividade em muitas cidades, como Nova York, Chicago, Los Angeles, mas também em cidades menores. E eu acho que isso é uma grande sinal que esses 4 anos não vão passar com o Trump conseguindo fazer tudo o que quiser, como se fosse um rolo compressor. A resistência está começando, vai crescer, os fascistas não passarão. Muito obrigado. Valeu, Jana. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.